Fala pessoal, beleza? Como vocês estão? Espero que bem. É fato que a sociedade ela sofreu influência, ela sofre e sempre irá sofrer influências externas. Isso é fato. Podemos ver isso na pluralidade cultural que nós temos aqui no Rio de Janeiro, por exemplo. Pessoas de municípios vizinhos têm comportamentos, questões culturais distintas, né, uma das outras, e isso é por questão de influência mesmo. E hoje nós estamos vivendo numa era do advento da internet, né, onde você tem um smartphone na mão, acesso à internet e você facilmente consegue consumir conteúdos digitais que têm influenciado essas gerações. Isso pode ser muito preocupante, mas isso não é algo que acontece agora. Com relação à internet, sim, é algo atual. Mas a humanidade, como eu disse, ela sempre sofreu influência. E podemos ver isso registrado na Bíblia Sagrada, lá no Novo Testamento, quando o apóstolo Paulo, no momento que estava preso, após a morte de Cristo, 60 anos aproximadamente, ele escreveu Filipenses 3,17. Ele escreveu uma carta endereçada à igreja que se localizava na região de Filipos, preocupado com a influência que a igreja estava sofrendo. E ele diz o seguinte nesse breve texto, Filipenses 3,17: Irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. No verso 18, ele continua falando a respeito das pessoas que viviam junto com eles na comunidade cristã e hoje são chamados de inimigos da cruz de Cristo. E ele fala isso com lágrima nos olhos. Imagino eu que ele esteja escrevendo chorando, falando dessas pessoas que foram influenciadas e hoje são chamadas, hoje naquela época, né, era chamada de inimigos da cruz de Cristo, porque tinham comportamentos que não glorificavam o nome de Deus e estavam possivelmente influenciando pessoas daquela comunidade cristã. Irmãos, tomem cuidado, porque a humanidade tem sido influenciada hoje em dia ainda. O mundo, eles querem influenciar a igreja de Deus. E nós temos como base única Jesus Cristo. Nós devemos imitar a Cristo. Apóstolo Paulo está falando para aquela igreja para que eles sejam imitadores dele, porque ele era imitador de Cristo. Então Cristo é a nossa base, Cristo é o nosso fundamento. Nós devemos ter como única regra de fé a Bíblia. Podemos sim estudar, consumir livros, devemos filtrar o que é bom, o que não é bom você não absorve. Agora, como regra infalível, é a Bíblia Sagrada e Jesus Cristo é o único exemplo que devemos seguir. Não devemos fazer isso para ter salvação. Nós devemos fazer isso porque fomos salvos. E se somos salvos da ira de Deus, alcançados pela graça de Deus, nós devemos desejar parecer cada vez mais com Cristo, porque recebemos o nome de cristãos, ou seja, pequenos cristos. Que Deus abençoe você. E se por acaso você ainda não creu nesse Cristo maravilhoso que transforma a vida de uma pessoa, se renda a Ele, porque Ele não morreu em vão. Ele morreu para todos que nele crê. E se você crê, Ele morreu por você. Que Deus te abençoe.